Muito obrigado a você que novamente está a nos prestigiar com a sua audiência. É muito bom contar com você assistindo o nosso programa Sociedade em Destaque. Fique aí, eu volto já. Brilhará o sol sobre a minha casa, brilhará o sol sobre a minha vida, resplandecerá o dia depois da noite escura, eu posso confiar, mesmo que os montes se abalem, firme estará minha fé, pois o meu socorro está em ti, Senhor, a minha salvação vem de ti, Senhor. Quando grito teu nome e me humilho aos teus pés, tua glória vem sobre mim. O meu socorro está em ti, Senhor, a minha salvação vem de ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar, eu não temerei, eu não temerei. Confio em ti, não recuarei. Confio em ti, até o fim eu lutarei. Confio em ti, os montes podem se abalar, mas de pé eu estarei, de pé eu estarei. Igreja, onde está o seu socorro? Igreja, onde está sua salvação? Estará na roda dos escarnecedores, estará nos homens, no sangue de sua mão. Igreja, onde está o seu socorro? Igreja, onde está sua salvação? Estará na prata, estará no ouro, estará nos templos. O meu socorro está em ti, Senhor, a minha salvação. Agora eu quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica. Quero ler com você apenas trechos de 3 versículos. Você vai observar que é uma repetição. Em Gênesis capítulo 1, o final do versículo 20, a Bíblia diz: E viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Depois você vai ler comigo o final do versículo 25 de Gênesis capítulo 1. E viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Depois você vai ver ainda, ler comigo, o versículo 31 de Gênesis 1. E viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. Veja você, aqui no capítulo 1 de Gênesis, fala da criação. A obra da criação. Deus fez o mundo animal, Deus fez o mundo vegetal, o mundo mineral, e Deus fez o mundo celestial. E nesses três versículos que citei, no final a Bíblia registra: e viu Deus que tudo quanto fizera era bom, ou era muito bom. Olha, Deus só faz coisas boas. E é interessante que a última coisa que Deus criou foi o homem, foi a raça humana, quando criou Adão. Então você há de convir comigo que todas as demais coisas que Deus criou, portanto, antes de criar o homem, antes de criar a raça humana, o fez pensando no homem. E todas as coisas foram boas. Deus só fez coisas boas para o homem. Eu vejo às vezes pessoas indagar: olha, se Deus é bom, e se Deus só faz coisas boas, por que tem a doença? Por que tem guerra? Por que tem violência e tal? Será que foi Deus que criou a guerra? Será que foi Deus que criou a violência, a doença, a enfermidade? Eu penso que não. Se nós continuarmos lendo Gênesis, e não precisamos nem ler o livro todo, nós vamos verificar
que exatamente após a queda do homem, e a queda do homem não se deu por impulso divino, foi iniciativa do homem, e se houve algum impulso foi de Satanás, começa a ter consequências. A Bíblia diz, olha, mulher, em função de você ter pecado, de você ter feito essa escolha, terás filho com dor, a tua dor será aumentada. Disse a Adão, Adão, olha, agora para comer, você tinha tudo disponível, tudo e da melhor qualidade à sua disposição. Mas como você fez essa escolha errada, então agora você vai ter que comer do trabalho do suor do teu rosto. Exatamente após a queda do homem, é que a gente vai verificar que ocorreu o primeiro homicídio. E a violência, portanto, não foi um impulso divino. Não, foi um desentendimento do homem, impulso do homem, pode até ter algum concurso do diabo, mas o concurso de Deus não ocorreu. Eu não vou me aprofundar nessa análise, até porque o tempo não permite, mas apenas para dizer que muitas coisas ruins que acontecem na vida das pessoas são consequência das escolhas que as pessoas fazem, de decisões erradas que elas tomam, da desobediência a Deus, do pecado, daí por diante. Agora eu posso lhes assegurar, aquilo que Deus faz para mim e para você, que a iniciativa de Deus é bom, é muito bom. É a Bíblia que diz, e viu Deus, que aquilo que Ele fizera, aquilo que Ele criara, aquilo que Ele fez, era muito bom. E Ele fez para mim e para você. Pai bendito, mais uma vez eu quero orar ao Senhor, em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção em favor, ó Pai, de tantos quantos me assistem neste programa. De tantos outros, ó Deus, que quem sabe não tem a oportunidade de me assistir aqui agora, mas que estarão assistindo através das redes sociais. Que a Tua bênção, Senhor, possa ser no sentido de dar-lhes compreensão acerca do Teu propósito para a minha vida e para a vida de cada um deles. Senhor, a compreensão de que Tu só fazes coisas boas. O Senhor só quer o melhor para cada um de nós. À medida, ó Pai, que nós entendermos que o Senhor é bom e que o Senhor só faz coisas boas para nós, nós certamente refletiremos acerca das nossas escolhas, das nossas decisões, e assim seremos mais abençoados ainda. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você agora sobre fatos da atualidade e quero falar sobre a PEC 241, uma proposta de emenda constitucional que limita os gastos do governo do Brasil para poder começar a reorganizar a nossa economia. A Câmara Federal já votou o primeiro turno. Daqui a poucos dias haveremos de votar o segundo turno, depois vai ao Senado. Observei que muitas pessoas se manifestaram favoravelmente a essa medida por entender que, embora represente um remédio amargo, mas é um remédio para poder melhorar o paciente. Outras pessoas acham que não bem informadas, mas apenas ouvindo os discursos do PT, da Rede, do PSOL, do PCdoB, se posicionaram contra e acharam um absurdo. Ora, mas antes de falar da 241, eu quero dizer e quero chamar a sua atenção o que a motivou. O que motivou a gente votar a PEC 241? Foi o governo anterior, o governo do PT, ao quebrar o Brasil, estrangular a economia do Brasil, gerar 12 milhões de desempregados, fazer a inflação voltar, os investidores parar de investir, provocar a necessidade, então, de reorganizar a economia do país. Quem é que criou todo esse caos? Não foi o governo que está aí. Não fomos nós. E não seremos nós agora votando a 241. Não, esse caos todo na economia foi criado pelo governo do PT. O PT, repito, desorganizou, bagunçou a economia. Fez com que, repito, milhões de brasileiros ficassem desempregados. Com que as empresas fechassem. Ora, o que nós estamos fazendo agora? Depois dessa bagunça toda, nós estamos adotando medidas para reorganizar a casa. Isso exige sacrifício.
A PEC 241 é perfeita? Claro que não é. Depois que o presidente Temer enviou à Câmara Federal, nós já fizemos alguns ajustes. E até acho que ela merece mais outros ajustes. Mas que ela é necessária, não tenho dúvida. Ela é necessária. Quais ajustes que já foram feitos? Nós fizemos ajustes na área da saúde e da educação, onde já a Constituição já prevê um teto de gastos nessas áreas. E fizemos algumas ressalvas. Outros ajustes já foram feitos. Você poderia dizer, mas deputado João Campos, que outros ajustes então podem ser feitos? Acho que prazo. Ela impõe um gasto, a limitação de gastos de 20 anos, podendo ser revisto em 10 anos. Eu acho que os 20 anos são muito e os 10 anos também são muitos. Por que não a gente rever as regras com limitação de gastos a cada 4 anos, por exemplo, a cada 5 anos? Acho que seria muito mais razoável, até porque eu acredito que com as medidas que estão sendo adotadas, o Brasil vai voltar a ter superávit em tempo muito mais breve. Então que a gente, o Congresso Nacional, a sociedade, tenha a possibilidade de rever os resultados dessas medidas que estão sendo adotadas em menos tempo. Acho que esse é um dos pontos que precisa ser revistos. Um outro ponto que precisa ser revisto, ajustado, acho que significaria um avanço, é o seguinte: bom, limita-se os gastos ao valor, ele só pode ser corrigido à medida da inflação do ano anterior. Ora, isso impõe ao governo, então, ter que estabelecer prioridades. Por que a gente já não insere um mecanismo que obriga o governo a definir essas prioridades já no orçamento, na LDO, daí por diante? Até para que a sociedade saiba quais são essas prioridades junto com o Congresso Nacional. Acho que seria um outro avanço. E por fim dizer, eu ouço muitas categorias de funcionário público dizendo, agora a gente não vai ter mais aumento por 10 anos, por 20 anos. Ora, já não vinha tendo aumento. A bagunça que o PT fez, a quebradeira que o PT impôs ao país, fez com que as categorias já não tivessem mais aumento. O que já vem ocorrendo há um tempo é apenas reposição da inflação. E a reposição da inflação continua garantida no texto que nós estamos aprovando. Eu queria convidar você para estar muito atento nessas medidas, porque elas de fato não merecem aplausos, mas elas são necessárias ao nosso país. Por isso que eu chamo a PEC 241 da PEC da responsabilidade. Conto com a sua compreensão. Muito obrigado pela sua audiência. Tenho certeza que durante o nosso programa você foi abençoado. Além disso, é fato que você se informou também acerca de fatos da atualidade. Olha, até o próximo programa e que Deus te abençoe. Brilhará o sol sobre a minha casa, brilhará o sol